Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e na aula de hoje de Geotecnia Ambiental a gente vai abordar um pouquinho sobre o fluxo bi e tridimensional, beleza? Então, como vocês já viram, né, nas aulas anteriores com o professor Clomar, o fluxo unidimensional ele é um pouco mais simples, né? Ele se baseia na qual as partículas se deslocam, né, em uma única direção, né, uma trajetória retilínea, fazendo uma certa movimentação por entre os poros do solo, né? Mas seguindo uma espécie de linha reta até um determinado ponto, né? Como se fosse uma tubulação normal de água, né? Tubulação hidráulica e tal. As suposições, né? Quando a gente trabalha no fluxo unidimensional, é que o meio vai ser homogêneo e a gente vai ter um gradiente hidráulico constante. Seria, por exemplo, a gente vai adotar que nessa análise unidimensional toda a sequência será homogênea, né? Aquela permeabilidade vai ser constante. Sabemos também, né, que isso na verdade acaba sendo apenas assumido, porque pode existir algum trecho que tem uma permeabilidade um pouco menor, talvez algum outro trecho que tenha uma permeabilidade um pouco maior, e isso acaba sendo um pouco alterado, né, no mundo real. Por isso é importante a gente trabalhar com o nosso fator de segurança, né, nesse ponto. E também, né, ele é aplicado bastante em fluxo impermeâmetros, né, drenos lineares de areia, fluxo, né, na camada de fundo de um aterro sanitário. Normalmente a gente adota esse sistema como para meios drenantes, né? No momento que a gente temos uma área, né, que a gente vai trabalhar em cima, sei lá, um pátio de uma indústria, por exemplo, a gente sabe que vai ter diferentes permeabilidades, né? Por um lado passa uma estrada, onde vai acabar passando caminhões, né? Vai acabar compactando um pouco mais esse solo, diminuindo um pouquinho a permeabilidade dele ali dentro. E se a gente quer com que a água, né, oriunda das chuvas, acabem seguindo um fluxo, um sentido já interessante para a gente, né, que ela seja drenada e tal, a gente acaba inserindo de maneira mais linear sistemas construtivos com uma permeabilidade um pouco maior. No caso, né, a gente poderia utilizar britas, areias e tal. O que isso vai fazer? Acaba proporcionando com que a água, né, precipitada nessa região tenda a seguir aquele ponto, né, porque ele tem uma permeabilidade maior, né, então é mais fácil para ela percolar, né, percorrer um determinado caminho, e com esse dreno a gente acaba direcionando o fluxo da água para o nosso sistema de drenagem central, né? Que isso vai para o pluvial, vai para um rio, alguma coisa nesse sentido. Então, como a gente viu, né, existem os dois sistemas, né? A gente adota que seja um fluxo linear dessa forma, quando na verdade ele é um caminho real, né? Ele acaba tendo um pouco de tortuosidade, por isso que a permeabilidade acaba sendo influenciada, né, pelo tamanho de partículas, proximidade delas e tal. Dos macro, como esse caso aqui, e dos microporos, quando é esses espaços um pouco menores aqui dentro. Beleza? Quando a gente pensa no fluxo bi e tridimensional, a gente precisa entender que essa movimentação não vai mais ser apenas em uma única direção, né, como a gente estava vendo na nossa matéria anterior. No tridimensional, por exemplo, as partículas e a água, né, em si vão se descolocar em qualquer direção. Ela vai ser tanto em eixo X, quanto em eixo Y, porque ele é bombeado, quanto em eixo Z, que ela acaba se espalhando, né, no sentido transversal aqui deste poço, porque vem água de lá, de cá, né, e aí isso acaba fazendo com que a gente tenha uma movimentação em 3 dimensões, correto? No bidimensional, a gente acaba simplificando um pouco essa situação, né? A gente analisa, né, a percolação em caminhos mais x e y, né, bidimensional mesmo, né, para determinados tipos de fluxo. A gente simplesmente imagina um perfil, né, como esse aqui, um perfil, um corte, né, do barramento, de um talude, coisas do tipo.
no qual a gente tem um nível de água X e um nível de água Y, né? E a gente imagina a percolação em eixo Y e em eixo X, correto? Onde a água vai percolar até um ponto impermeável e também vai se deslocar pela sequência do terreno, né, nesse ponto aqui. Quando a gente acaba fazendo uma modelagem numérica, a gente percebe essa situação aqui, ó, onde a gente tem as maiores percolações, as maiores vazões, né, baseadas nessa coluna d'água que é gerada aqui, na qual, conforme ela vai passando pelo solo, ela vai acabando perdendo um pouco dessa carga, né, porque afinal tem toda essa parte de tortuosidade, né, entre as partículas, talvez a própria permeabilidade ali, e isso acaba fazendo com que ela perca essa carga, e aqui no final talvez tenha pouco fluxo ou nenhum fluxo, né? Depende de cada situação que a gente vai analisar mais à frente. Então, no que a gente usa análise de fluxo bidimensional? Basicamente, né, para dimensionamento de barragens, né, na qual a gente precisa identificar onde a água vai passar, como ela vai se infiltrar, qual que vai ser a vazão que ela terá deste lado aqui, né, do barramento, qual que é a vazão de água que a gente vai ter, se a água tem algum efeito de infiltração aqui por baixo e tal, nessas análises. Também existe a possibilidade de um piping. O que é um piping? O piping nada mais é do que, nessa situação anterior, como a gente fez um dimensionamento errado aqui do nosso barramento, a gente acabou proporcionando com que tivesse uma percolação acima do limite neste barramento aqui, no qual ele acabou atravessando todo o barramento, né, num ponto além do sistema de drenagem, com uma determinada força que começou a movimentar as partículas. O que acontece quando a gente começa a movimentar as partículas? A gente cria, né, está saindo um pequeno vazamento aqui. Então, ao longo do tempo, ele forma um canal preferencial, né, como se fosse uma vertente assim no barramento. O que acontece? Esse barramento ele foi construído, então a gente começa a arrastar material, ele não vai conseguir se recompor, então ele começa a arrastar cada vez mais. Mas até que exista um colapso, né, dessa parte superior e a gente acaba perdendo todo o barramento, né? Isso é muito comum a gente observar em açudes, tá? Em alguns lagos artificiais, né, que o ser humano faz. Numa visão em duas dimensões, né, para facilitar um pouquinho, nós temos aqui, né, o vazamento da água pelo barramento, né, forçando um arrasto de partículas, aumentando esse orifício, né, acaba acelerando a velocidade com que essa água acaba saindo. Tu tem um desmoronamento aqui do teu barramento, cada vez mais, até que você praticamente leva teu barramento embora. Tá? Então é interessante para a gente saber dimensionar essas situações justamente para não acontecer algo similar ao que aconteceu no barramento lá de Mariana. Tá? Análise de poropressão, mesma situação, né? No caso lá de Mariana, o barramento que eles haviam construído estava com uma terrível poropressão, né? uma tensão onde a força que a barragem tem, né, sobre sua estrutura para manter a estabilidade, ela acabou se perdendo, né? Ela já estava com uma falha de drenagem, né? A água já estava subindo mais ou menos como se fosse nessa situação aqui. E o que o pessoal decidiu fazer? Eles pensaram em fazer um alívio de tensão dessa poropressão, né? Criando poços para que essa água acabasse sendo drenada, né, para outros pontos. O problema foi que eles utilizaram água para fazer a parte de liberação, né, perfuração desses poços. O que acabou acontecendo? Aumentou ainda mais a poropressão da estrutura e com isso acabou gerando um colapso de toda a parte estrutural e acabando levando, né, todo o barramento embora, aquela ruptura gigantesca que a gente viu, né, no ano de 2019.
A vazão, então. Vazão também, a gente precisa saber qual que é a vazão de saídas que a gente tem aqui no nosso barramento, né, para conseguir determinar se precisamos fazer um sistema de bombeamento ou a impermeabilização maior, um sistema de dreno interno, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Utilizando, né, o software GeoStudio que a gente trabalha aqui na disciplina, vocês já devem ter visto isso também em modelagem ambiental, né, transporte de contaminantes e tudo mais. Vocês precisam fazer uma análise através do CIPW, né, para identificar, né, as linhas de fluxo e tal, e as vazões que existem aqui no barramento. Tá? Então esse aqui é um modelinho que a gente vai acabar realizando nas aulas subsequentes, justamente para a gente fazer essa identificação através de modelagem numérica. Tá? Como é que a gente utiliza, né, como é que a gente faz a modelagem do fluxo bi e tridimensional? Né? A gente acaba utilizando para isso a equação de Laplace, né? Que é nada mais é do que a permeabilidade, a variação de carga pela distância x, depois a permeabilidade em y pela distância y, x, y, z, né, todos os sentidos, a nossa porosidade aqui, né, o partindo de Fazio's, a variação dele. Então, a gente tem aqui, HT sempre vai ser a carga total no ponto considerado, x, y e z serão as direções do fluxo, né, que a gente tem aqui. O E seria o nosso índice vazios, né? E o S, a saturação do nosso solo, tá? Onde o T seria o tempo. Beleza. No fluxo tridimensional, nós temos os três elementos, correto? Já no fluxo bidimensional, nós temos apenas x e y. Então, a equação de Laplace ela acaba se dividindo, né, em dois grandes grupos de linhas ortogonais entre si, né? No caso de fluxo, então, nós temos as curvas, né, que são essas linhas de fluxo, representados nessa imagem como essas linhas azuis, né? Temos as linhas de fluxo aqui dentro. E entre cada linha de fluxo, nós temos um canal de fluxo. Dentro desse canal de fluxo, ele vai ter uma vazão específica dentro desse canal. E se a gente somar a vazão de todos esses canais de fluxo, nesse caso nós teremos 1, 2, 3, 4 canais, nós teremos a nossa vazão total de saída aqui desse nosso sistema. Tá? Como paralelos aqui, nós temos as linhas equipotenciais, tá? Onde cada uma dessas representa uma liberação, né? uma perda de carga do sistema. Correto? Então, a gente tem uma perda de carga unitária aqui, uma perda de carga unitária aqui, e assim vai se reduzindo até chegar ao ponto de saída aqui do final. Bom? O conjunto dessas linhas de fluxo, né, todo esse sistema aqui, ele é considerado como um sistema de linhas de fluxo. Beleza, o que a gente extrai dessas linhas de fluxo aqui? Como eu tinha falado, né, a nossa vazão total, que é baseada em todas essas a vazão unitária que a gente tem aqui, né, o nosso dk, vezes o número de linhas de fluxo. No caso, a gente tem aqui 1, 2, 3, número de canais de fluxo, desculpa. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui seria um dk vezes 4. Tá? Com isso, a gente tem a nossa vazão total e o vazão em cada linha de fluxo. O que mais a gente pode extrair aqui nas nossas redes de fluxo? Tá? Da mesma forma com que a gente tira a vazão geral, nós podemos também tirar a vazão de cada um desses canais, correto? Também podemos tirar a variação, né, qual que é nossa diferença de carga, através da perda de carga que a gente tem em cada uma dessas linhas equipotenciais. Claro que, na verdade, o que a gente vai ter aqui é o inverso, né? A gente tem a nossa carga de altura, né? Por exemplo, temos ali 10 metros de coluna d'água e do outro lado não temos nenhuma, né? Então, se a gente tem uma variação de carga dessa, certo? E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas equipotenciais, a gente acaba tendo a variação de cada uma dessas dividido pela nossa altura, né? Daí a gente tem a nossa perda de carga unitária.
Nesse caso aqui teremos aí 1, 2, 3, 4, 5 canais de canais de perda de carga, certo? 5 aqui. Então, se fossem 10 metros por quilômetro de água, 10 dividido por 5. Então, cada uma dessas linhas aqui, nós perderíamos 2 metros de carga. Correto? Isso agora pode ficar um pouquinho confuso, mas vai acabar ficando um pouco mais claro quando a gente chegar nos exemplos, tá? Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? Então, imaginando, né, um permeâmetro curvo, né, só para representar, porque a gente não vai aplicar isso a princípio, tá? Temos aqui as nossas linhas de fluxo, né, de cada uma delas, que descreve a trajetória, né, seguida pelas partículas de água, né, pelas moléculas de água. A linha equipotencial, que são essas linhas mais brancas, que representam cada uma dos pontos de carga, né? Em cada uma dessas linhas, se eu pegar neste ponto, neste ponto, neste ponto, em cada uma delas, tu vai ter a mesma perda de carga, tá? Mesma carga hidráulica aqui. E os canais de fluxo, né? Que são onde que a gente acaba passando nossa vazão, né? É por aqui que a gente passa a água e acaba saindo aqui no topo. Beleza, como é que a gente faz, né, a aplicação da equação de Laplace? Nós podemos adotar, né, o método gráfico, né, que a gente faz o traçado das redes de fluxo, assim como eu acabei de mostrar ali para vocês. Né? Temos aqui, por exemplo, no caso de um barramento, onde a gente tem a formação das linhas de fluxo, temos aqui 1, 2, 3 linhas de fluxo, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas equipotenciais, correto? Tá? Até sair a nossa água, né, no outro lado. Nesse outro caso, a gente tem a simulação de uma rede de fluxo para um mundo de arrimo, tá? Mundo de gravidade e tal. Aqui seria a formação, né? Temos um lençol freático que vem se deslocando naturalmente, né? E temos todas as nossas linhas de fluxo, né? Pelas linhas equipotenciais aqui. E nesse caso aqui, a mudança que a gente tem nas linhas equipotenciais e também, né, nas linhas de fluxo, quando a gente tem a ocorrência de precipitação, né? Porque a gente passa a ter infiltração de água nesse ponto aqui também. Então elas mudam o comportamento num período de seca e um período de chuva. Tá? Temos também alguns modelos reduzidos, né, que devem retratar fielmente a geometria e de condições reais, né, condições de contorno reais. A gente tem aqui, por exemplo, uma caixa de areia, né, no qual a gente tem um barramento aqui, né, uma pranchada, na qual ela entra dentro da areia, vai formar uma espécie de barreira aqui para a gente, e a gente vai aumentando o nível de água deste lado aqui. Então, para a água conseguir sair deste lado para esse lado, ele precisa fazer uma percolação por entre esse solo, né, esse solo arenoso aqui dentro. Então ele começa a infiltrar e percorre esse sentido aqui. Se a gente utiliza, como nesse caso, um corante para fazer uma análise da permeabilidade desse, como é que funciona, né, os fluxos, né, as linhas de fluxo mesmo, nós podemos colocar um corante, umas mangueirinhas que vão até a areia, sem pressão nada, uma pressão hidráulica normal. A gente vai ver que ela vai criar este comportamento aqui, no qual ele entra e ele faz um sistema curvo, assim como a gente estava observando aqui, ó. Correto? Beleza. Existem também os métodos numéricos, né? No qual a gente pode utilizar N softwares, né? No caso aqui a gente está simulando com o GeoStudio mesmo, né? Só para vocês observarem como funcionam as linhas equipotenciais, as linhas de fluxo, né? Um modelo matemático desse tipo, tá? Aí a gente vai ter diferenças pelo método de diferenças finitas, métodos de elementos finitos, que são compostos um pouco mais, umas equações um pouco mais complexas também de análise. Existem ainda os métodos dedutivos, que seria, por exemplo, aquele funcionário antigo daquela construtora que sempre trabalhou em barragens, então ele só de olhar o solo ele já diz, bah, aqui a gente precisa diminuir a permeabilidade. Não, aqui temos que colocar mais carga. Mas assim, são conhecidos como os métodos dedutivos, tá? Mas
é bem impreciso, vai bastante da prática, pode ser que existam elementos que não se adequem, né? E tu acaba não tendo comprovação científica, né, de quando você está certo ou quando você está errado. É mais fácil você acabar seguindo pela maneira clássica, né, cálculo, numérica e tudo mais. Essa aqui seria a solução numérica, né, baseada no CIPW, onde a gente tem ali uma quantidade, uma coluna d'água que a gente estabelece aqui, e todas as linhas aqui equipotenciais, né, e as nossas linhas de fluxo. Neste caso, a gente colocou um dreno, né, com menor permeabilidade aqui no meio, que desce para cá. Por que a gente coloca esse dreno aqui dentro? Lembra do caso do piping que a gente acabou falando antes? Então, se a gente permite com que esse fluxo atravesse até o outro lado do barramento, nós acabamos perdendo a nossa estabilidade desse barramento. Então existem várias formas, né, da gente fazer um barramento de terra desse tipo, mas os mais comuns tendem a utilizar um sistema de drenagem interna, justamente para conduzir essa água que venha a infiltrar no barramento para um ponto mais estável, seguro, né? Nesse ponto aqui a gente coloca umas pedras e tal, para justamente não ter arraste das partículas aqui dentro, tá? Beleza, o que a gente tem que entender, tá? O número de linhas de fluxo e equipotenciais traçadas em uma rede de fluxo é arbitrário. Isso pode fazer através de um sistema de modelagem, o próprio software vai fazer essa divisão para vocês, mas tu nunca vai acabar tendo um número X ou Y fixo, né, das redes de fluxo. Isso vai variar conforme a estrutura do barramento, do muro de arrimo e tudo mais. As superfícies impermeáveis representam também linhas de fluxo, porque, por exemplo, se você tem um pranchaço, né, por exemplo, mesmo uma superfície de concreto, a água tende a passar por essa superfície, tá? Por exemplo, se você tem um tubo e você enche aquele tubo de solo nas paredes desse tubo, ele vai tender a ter um fluxo até preferencial, por causa de um lado ele tem uma parede lisa, mais fácil para percolação. Então vai passar água por ali também. Nunca pode excluir essa situação, tá? E também, né, se a distância entre as linhas de fluxo for constante, né, a vazão é a mesma em todos os canais. Se você tiver uma variação de altura, né, ou de distância entre essas linhas, tu vai acabar modificando um pouco isso. A gente vai entender um pouquinho mais no exemplo, tá? Aqui é mais uma outra forma de vocês observarem, tá? Num sistema de pranchaço aqui, tá? Temos aqui uma parede impermeável, né? Aqui o nosso nível d'água, ΔH, o nosso solo, tudo mais. Nesse caso, temos nossas linhas de fluxo, né? E o canal que eu falei para vocês que era impermeável, a gente tem aqui, ó. Nesse ponto aqui, nós temos um canal, porque ele entra, ele vai passando também pela lateral, e esse outro ponto. Temos um canal de fluxo, né? 2, 3, 4, 5. Por que 5? Olha, ele entra aqui também. Só que olha só, ele vai fazer uma distância bem maior aqui, ó. E dele utiliza essa área aqui impermeável como um canal também, tá? E temos aqui as nossas linhas também equipotenciais, que são essas brancas, que vão reduzindo a nossa carga, tá bom? Beleza, a gente pode fazer daí solução por aproximação consecutiva. Qual que é a diferença de carga, né? O nosso H seria o nosso Hzão aqui, seria a nossa diferença de carga. Daí a gente tem o nosso HT1, que é a nossa altura de água que a gente tem de um lado do barramento aqui, e o nosso menos o HT2, que é a altura do outro lado do barramento. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, se tivéssemos 10 metros aqui, 2 metros aqui, 10 menos 2, temos uma diferença de altura de 8 metros. Então, essa seria a carga hidráulica que a gente está tendo de um lado para o outro. Tá? Linhas equipotenciais perpendiculares e tal, como a gente falou e tal aqui. Beleza? Agora chega a parte mais legal, né? Todas as equações que a gente acaba utilizando, tá bom? Se a gente quer saber
o nosso Hzinho, que seria a perda de carga que a gente vai ter em cada um desses canais. Por exemplo, aqui eu entrei com 8 metros, né? A gente definiu que aqui tinha 8 metros de diferença. Para ele andar daqui até aqui, ele perde carga. Daqui até aqui, ele perde carga. Perde carga, perde carga, perde carga, perde carga. Tá? Então, para a gente definir qual que é a perda de carga em cada um desses trechos, a gente acaba assumindo que a perda em cada um desses pontos ela é constante. Então, né, a nossa perda de carga unitária vai ser a nossa carga geral dividido pelo número de equipotenciais. Né? Nesse caso, teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? O gradiente hidráulico, né? A gente tem o nosso I normal, né? Nosso Hzinho dividido pela distância que ele vai ter que percorrer, né? Isso aqui a gente acaba calculando depois para fazer o nosso fator de segurança, né? Para saber se não vai ter piping, se não vai fazer um efeito de arreia movediça, né? No local. Ou a gente pode pegar daí a nossa carga hidráulica, nosso Hzão, né, dividido pelo número de linhas equipotenciais pela distância. Tá? Se o elemento for quadrado, daí a vazãozinha, daí a parte de vazão, né, vai ser igual a permeabilidade dividido pela carga hidráulica, vezes a carga hidráulica sobre o número de linhas equipotenciais. No caso de uma vazão total da rede de fluxo, né, temos a nossa vazão, vai ser igual a nossa permeabilidade vezes a nossa altura de carga, né, hidráulica, vezes o número de linhas de fluxo dividido pelo número de linhas equipotenciais. Tá? Vai ser uma relação entre os dois. Então, o gradiente hidráulico de saída, né, o ID projeto, como a gente tinha falado, ele é baseado aqui, ó. Como a gente tinha já dito, né, ele pode ser ou a tua perda de carga unitária pela distância, por exemplo, quando a gente tem no último de saída, né, para ver se não vai romper a nossa barragem, a gente vai ter que calcular qual que é a nossa perda de carga unitária, vamos supor que seja 1, né, cada linha potencial a gente perde 1 metro de carga de água, tá? Dividido pela altura que ele tem da última linha até a saída, certo? Seria, sei lá, 1 dividido por 3, vamos supor, tá? Daí a gente acaba sabendo se ele vai conseguir ter essa perda de carga ou não aqui dentro. Ou se não, podemos pegar a nossa carga inteira dividido pelo número de linhas equipotenciais vezes a distância percorrida. Com isso a gente tem o nosso I de projeto. Para definir o nosso I, o nosso fator de segurança, né, e tal, a gente pode ou determinar um I crítico, né, fazer o inverso, né? A gente determina o I crítico, utiliza um fator de segurança e obtém um I de projeto. Ou a gente faz a verificação, né, para ver se é segura a nossa barragem, identificando o I de projeto e calculando o nosso I crítico. E a gente vai ter daí o nosso gama sub do solo, né, porque afinal ele está causando, né, digamos assim, uma carga em cima do nosso solo e tal, para manter a estabilidade. Então a gente calcula o gama sub, que vocês lembram, né, lá de geotecnia básica, né, que é o nosso, pode ser o gama saturado menos o gama da água, né, isso a gente faz uma lembrança depois, né, mas o nosso gama sub dividido por nosso gama da água. Se, por exemplo, nosso gama sub for nosso gama sat for 18, nosso gama sub acaba sendo 8, né, seria um 8 dividido por 10. Nosso I crítico seria 0,8. Correto? Bom, seguimos aqui. Então, um exemplozinho aqui para facilitar nosso entendimento, tá? Aqui temos um perímetro normal, tá? A altura dele é de 12 centímetros. A gente pode ver aqui, tá? 2 centímetros. Largura de 8 centímetros. Aqui. E comprimento de 1 centímetro. Isso não fica muito claro nesse perímetro, né? Nesse corte aqui. Né? Ele é um exercício que veio do livro do Souza Pinto, né? Que a gente utiliza aqui na disciplina. Mas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, esse aqui é o formato. Tá? Ele é como se fosse um retângulo, 8 centímetros de largura e 1 centímetro de comprimento. Tá? Beleza. O que temos aqui?
Cargas com ponto de referência na face inferior da areia. Tá? Na face inferior, a gente percebe que temos uma altura, né, piezométrica, carga altimétrica nula. Por que altimétrica nula? Porque a gente está com nossa face inferior na parte de baixo do desenho. Tá? Então ele não tem nenhuma carga altimétrica aqui dentro. Então ela é zero. E a piezométrica dele é de 20. Por que 20? Porque temos aqui 6, 2 e 12. Né? 6, 8, 20. Tá? Na face superior, aqui em cima do nosso exercício, a carga altimétrica acaba sendo 12. Por que 12? Porque ele percorreu todo do nosso ponto zero até a saída 12 centímetros. E a piezométrica, 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque, olha só, ela tem ainda 2 centímetros de água aqui em cima, né? Então, somando, né, a nossa altura, daí o nosso HT, ele vai ser igual ao nosso a altura carga altimétrica mais a nossa altura piezométrica, né? Então, HT vai ser igual a 12 mais 2. HT é igual a 14 centímetros, nesse exemplo aqui. Tá? Essa diferença é dissipada ao longo do solo, né? A gente acaba tendo daí uma carga perdida, né? Como era a nossa carga inicial era de 20 centímetros, agora ela é de 14. O que isso representa? Quer dizer que a gente perdeu 6 centímetros de carga ao longo deste perfil aqui. Correto? Nesse caso, então, o gradiente hidráulico I vai ser a razão entre a carga H6, né, que está aqui, e o comprimento L, que era o 12, que está aqui. Tá? Então, aplicando isso, teríamos 6 dividido por 12, 0,5. Aplicando, né, a equação a lei de Darcy, temos uma permeabilidade, quer dizer, uma vazão de 0,2 centímetros cúbicos por segundo. A permeabilidade já estava no exercício, acabei não colocando aqui, né? Mas era de 0,05, né, centímetros por segundo, vezes 0,5, que é a nossa perda de carga unitária aqui, né? Vezes o 8, né, que é a nossa área, que vem daqui, ó, 1 centímetro vezes 8, dá 8 centímetros. Acabamos ficando com 0,2 centímetros cúbicos por segundo de vazão. Então, a gente resolveu esse exercício aqui utilizando lá a lei de Darcy que a gente viu no fluxo unidimensional, né, na última matéria. Pensando na aplicação, na resolução desse mesmo exercício pelo método bidimensional, tá? Mesmo exercício, mesmo corpo de prova. Temos lá as nossas linhas de fluxo, aqui. O nosso canal de fluxo, que são aqui então 1, 2, 3, 4 canais de fluxo, né? E as nossas linhas equipotenciais, que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de fluxo equipotenciais. Com isso, a gente tem a nossa rede de fluxo. Ela acaba tendo um número de canais de fluxo, como a gente viu, 4. O número de faixas de perda potencial, como a gente viu, são 6, né? Com dimensões aqui de quadrados, né? Por exemplo, a gente sabe que temos aqui são 8 centímetros, né? Se temos 4 canais de fluxo, cada canal de fluxo tem 2 centímetros. Se a gente tem 6 linhas equipotenciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e temos 12 centímetros, né? 12 dividido por 6 dá 2. Então, quer dizer que cada célula dessas tem 2 por 2. Na análise de perda de carga, como é que a gente vai ser, então? O ΔH, né, a nossa variação de carga hidráulica, vai ser igual ao H, que é o 6, aqui. Tá? Esse aqui é o nossa perda de carga, aqui. Dividido pelo número de linhas equipotenciais, que eram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada ponto desses aqui, cada vez que eu entrei aqui eu tenho uma carga de 6, aqui eu vou ter 5, 4, 3, 2
1, cheguei aqui, eu perdi as 6 cargas. Beleza? O gradiente hidráulico, então, vai ser igual a nossa perda de carga aqui, dividido por L, né, que é a nossa distância, né, a gente sabe que é aqui 2 centímetros, né, vezes 6. Então, 0,5. Notem que isso aqui acaba dando 12, que era a mesma distância que a gente analisou pela lei de Darcy, né? E também temos a vazão. A vazão vai ser como, então? A vazão é igual ao K vezes o H vezes o número de linhas de canais de fluxo pelo número de linhas equipotenciais. Então vai ser 0,05 centímetros por segundo, que a gente usou no exercício anterior, vezes 6, que é a nossa altura, vezes 4, 1, 2, 3, 4, dividido por 6, como a gente viu. Então, temos uma vazão de 0,2 centímetros cúbicos por segundo. Nessa situação específica, quando a gente tem uma situação bem homogênea, né, as linhas, cada célula ela tem a mesma carga, vai ser mais fácil a gente analisar, a gente pode aplicar tanto uma quanto a outra, e a gente tem que chegar no mesmo resultado, tá? Mas isso não é uma regra, né? Tipo, quando a gente vai ter, por exemplo, um sistema de pranchaço e tal, ou qualquer outro tipo de barragem, como essas células vão ser diferentes, vai complicar um pouquinho a gente utilizar a lei de Darcy nessas situações, tá? Então, seguimos. Pensando numa percolação sobre pranchada, tá? Quero que é um exercício mais comum, né? Temos aqui um sistema, né? Um meio aqui impermeável, né? Meável. Isso aqui. E ele vem até aqui embaixo, correto? Então temos toda essa linha aqui impermeável. O que acaba acontecendo? A água que está neste nível, ela tende a forçar para cá, forçar aqui e forçar aqui, correto? Então temos ali uma altura, um HT de 12,7. Por que 12,7? Aqui é uma camada impermeável também, né? 9 de solo mais 3,7 de água. Então, altura total de 12,7. Nesse outro caso aqui, temos 10. 9 de solo mais 1 de água. Tá? Permeabilidade de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Então, calculando a vazão que a gente tem de saída ali, temos lá a nossa vazão é igual a permeabilidade vezes a diferença de carga vezes o número de linhas de fluxo pelo número de linhas equipotenciais. Temos lá a nossa permeabilidade vezes o 12,7 menos o 10, né? Que é basicamente a gente está tentando achar essa variaçãozinha aqui. Nessa situação, eu poderia ter utilizado, né, 3,7 menos 1, que ia ser a mesma coisa, tá? Vezes 4 dividido por 8. 4, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 canais, né, de fluxo. E vamos lá, perdi carga. Veio daqui até aqui, perdeu carga. Daqui até aqui, carga, 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 carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas potenciais de perda de carga. Então, temos lá. Numa vazão de 3,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Beleza? Então, também podemos pensar assim, quando a gente vai executar isso numa maneira mais matemática, a gente pode pensar em utilizar materiais com diferentes permeabilidades, né? Por exemplo, aqui, na aba montante, a gente pode fazer ela com uma permeabilidade um pouco mais acentuada. No núcleo, mais ainda. Talvez um material bem impermeável aqui dentro. Né? Justamente para reduzir a percolação de água nesse sistema. Mas, por mais que tenha, de repente, a quantidade de água que vem a atravessar, nós precisamos colocar um sistema de drenagem aqui dentro. Tá? Para que o sistema de drenagem? Justamente para que essa água não aflore aqui no outro talude e acabe causando um problema de pipe. Então, vamos para o nosso segundo exercício aqui. Né? Vamos iniciar pelo nosso ponto X, que está aí. Então, o primeiro passo é a gente determinar a altura total que ele vai ter, certo? Considerando também as perdas de carga que ele vai ter nesse ponto aqui. Então, nosso HT começa com 40
que é esse trecho de cá, né? Imaginem que a gente trabalhando numa escala de y, né, em 0 até 55,4, né, que é o somatório de todas essas duas linhas. Mais 15,4 menos a nossa perda de carga, né? Olha só, a gente vai ter uma perda de carga aqui e uma perda de carga aqui, certo? Que são as duas linhas equipotenciais. Então a gente tem 2 aqui, vezes o Hzinho, né? Que era a nossa perda de carga por linha equipotencial, que a gente definiu no exercício anterior, que era de 1,1, certo? Então, nosso HTx vai ser igual a 53,4, que era aqui os 55,4 menos 53,2, né, que é 55,4 menos 2,2 metros. Ótimo, então temos o nosso primeiro ponto. Depois, qual seria a altura altimétrica do ponto X? Então a gente tem lá os 40, certo? Que é a parte de solo aqui, menos os 5, que ele está a 5 metros abaixo, certo? Tá aqui, ó, 5 metros. Então, a nossa altura altimétrica em X vai ser de 35 metros. Coincidentemente, ele estava na mesma posição que o ponto A, né, no nosso exercício anterior. Então, com base nesses dois elementos aqui, a gente vai lá e calcula o nosso HPx, que é a nossa altura piezométrica em X. E como é que é a nossa altura piezométrica? Então, vai ser HTx, que é a altura total em X, de 53,2, menos o nosso HAX, a nossa altura altimétrica em X. Nossa 35. Nosso HPx vai ser igual a esse ponto 18,2 metros. Notem, né, que a gente no ponto A tinha uma carga de 13,8, se não me engano agora, né? Isso é uma carga menor do que essa aqui. Isso se deve porque a gente acabou perdendo cargas ao longo desse caminho, certo? Deu para entender agora essa relação? E se a gente tenta fazer a poropressão nesse ponto, é sempre como o anterior, 18,2 vezes 10. Aqui é o nosso HPx e aqui é o gama da água. Vai ser igual a 182 kPa. Beleza? Então, pessoal, na sequência a gente tem o nosso que descobrir aqui se o nosso ponto Y, se vai existir algum problema, né, nesse barramento, se ele vai ter algum efeito de areia movediça ou se ele vai iniciar algum processo de piping, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que identificar, tá? O nosso Hzinho, né, a nossa perda de carga aqui por linha equipotencial, ela precisa ficar evidente de novo para a gente, 1,1 metro. Por quê? O que vai importar agora nessa análise vai ser justamente essa distância que a gente tem aqui, ó, da última linha equipotencial até o ponto de saída, tá? Então seria essa relaçãozinha aqui. Eu vou apagar para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Olhem aqui. Essa distância aqui, tá? Deste ponto aqui até lá em cima. Beleza. Esse é o nossa linha equipotencial. A gente sabe que nossa perda de carga unitária. A gente sabe que ele vai ter que perder esse 1,1 metro de carga d'água nessa distância aqui, correto? Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é definir o seguinte: qual que é a distância que tem deste ponto a este ponto? Tá? Dessa forma, vocês precisam pegar uma régua, ir por escala e definir mais ou menos a distância baseado na escala que está o desenho. Tá? Nesse caso, como a distância até embaixo é 5,
Vamos supor que essa distância, sei lá, a distância L, tá? Vai ser L igual a 3 metros. Tá? Então, beleza. Temos ali que o L é de 3 metros e a nossa perda de carga é de 1,1. Então, a gente sabe que esse 1,1 metro aqui de carga vai ter que ser perdida em 3 metros de distância, que é este ponto aqui, certo? Então, terceira etapa é a gente fazer o nosso I de projeto. Nosso I de projeto ele é baseado em quê? Na nosso H sobre L, tá? Que está lá nas fórmulas que a gente viu. Então, 1,1 dividido por 3. Ou seja, este valor aqui é igual a 0,37, que eu já calculei. 0,37 metros. Correto? Beleza, temos agora o nosso I de projeto. Na quarta etapa, a gente precisa definir o nosso I crítico, tá? Como é que é o I crítico? É o gama, né, sub do nosso solo sobre o gama da água desse solo. O gama deste solo aqui, o exemplo ele dá que o solo está saturado, tá? E o gama dele é de 18 kN por metro cúbico. Então, vamos para cá, 18 sobre 10. Temos aqui que é 0,8. Ótimo, agora a gente já tem o nosso I crítico e o nosso I de projeto. Na última etapa, a gente vai fazer, na etapa 5, a gente vai fazer o nosso fator de segurança. O fator de segurança é o quê? É o I crítico sobre o nosso I de projeto. Então, nesse caso aqui, temos nosso I crítico, 0,8, dividido por nosso I de projeto, que é o 0,37. Temos que este valor vai ser igual a 2,2. Beleza. Agora a gente já sabe que esse projeto aqui, ele levou um fator de segurança de 2,2. Assim, como a gente viu lá no nosso na parte teórica, o fator de segurança aqui, ele precisa ser entre 3 e 5 para ser mais seguro, porque a gente sempre considera todos os nossos cálculos que o solo é homogêneo, porém ele pode não ser em alguns pontos. Então a gente precisa colocar esse fator de segurança, né? Ou seja, 300% de certeza, né? Baseado nos cálculos, né? Que vai funcionar. Então, um fator de segurança aqui de 2,2 não é pequeno, mas ele ainda está abaixo do esperado. Então, é possível que nessa situação aqui nós tenhamos algum efeito de piping aqui ou de areia movediça nesse ponto aqui de saída do barramento. Daí como é que a gente vai fazer isso depois de correção? Tem que fazer alterações de projeto, tu pode fazer colocar algum sistema aqui, por exemplo, de alguma pranchada aqui embaixo, né, e tal, ou aqui também, o que vai acabar aumentando o número de linhas equipotenciais que consequentemente vão reduzir, né, a nossa vazão, né, e tal, de passagem, e a nossa perda de carga unitária, que seria esse ponto aqui, ele também vai acabar ficando menor, porque a gente vai ter mais números de linhas equipotenciais. Beleza? Então tá, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? E junto no material vocês vão ter alguns exercícios para fazer em casa, e daí a gente tira as dúvidas na nossa próxima aula. Tá bom? Aí vai ter alguns pontos, né, de cargas hidráulicas, gradientes hidráulicos, algumas pressões, se vocês quiserem fazer, baseados no último exercício. Então, para hoje era isso, e até a nossa próxima aula.